eu não tinha nada de base para fazer uma prova. Eu estava indo pro Enem despretensioso. Eu não tinha pressão nem minha, nem de ninguém sobre passar. Mas eu preciso dar o meu melhor. E eu preciso fazer valer esse investimento que eu tô fazendo agora. É o que eu sempre pensei, assim, eu não tenho que pensar sobre a minha expectativa, onde eu quero chegar, né? Não é sobre isso, não é sobre o meu ideal de onde eu quero chegar. É sobre eu fazer o meu melhor todo dia. Porque às vezes o meu melhor de hoje não é o suficiente. Mas o meu melhor de hoje, somado com o meu melhor de amanhã, ele vai chegar na suficiência. E então eu tinha isso comigo. E eu tinha que trabalhar, e eu tinha que estudar. E assim, a empresa, o negócio com dificuldade financeira, o trabalho era dobrado. Lógico. Porque eu tinha que nadar contra uma maré para fazer aquilo dar certo minimamente para minha sobrevivência, mas eu também tinha que estudar. E a reta final, ela veio a calhar com tudo isso porque ela era flexível. Eu podia estudar nos momentos oportunos. Eu abri mão um pouquinho do trabalho ali, eu tive esse privilégio de poder organizar as minhas horas de trabalho em relação ao estudo, mas eu também tive que abrir mão do estudo algumas horas para me dedicar ao trabalho. Sim. Né? E então eu fiz isso durante o ano, os 4 meses em 2022 e fui pro Enem. Assim. Vai. Deixa ver. Deixa ver. Fala, galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco, maior temporada da história desse time, 2024, ano de celebração de 10 anos de Foco Medicina. Toda segunda-feira um episódio novo e o de hoje é muito especial. Por quê? Porque eu adoro contar histórias pra vocês de pessoas que saem da caixinha. Sabe sair da caixinha? Sabe aquela história típica? O aluno que já sabia desde pequenininho que queria ser médico, aí ele saiu da escola, aí no terceiro ano ele não passou. Aí ele ficou arrasado, decepcionado, é muito comum, né? E aí ele foi, tentou mais 1, 2, 3, não importa quantos anos, e finalmente o final feliz chegou, e a medicina, e papapá. E aí muitas vezes você fala assim, tá, eu que tô adiando esse sonho da medicina, que fui pra outra carreira, que dei uma volta, que trabalhei, que tive filho, que casei, cada um com seu rolê. E você fala, eu não tô me encaixando nessa história, eu tô me sentindo velho, tô me sentindo inadequado, tô achando que medicina, especialmente numa pública, não é mais pra mim, que meu prazo de validade venceu. E se eu te contar aqui hoje, quem ficar comigo aí depois dessa vinheta vai conhecer a história do Lucas Rezende, aprovadíssimo na medicina Unirio, depois de uma transição de carreira e muito mais coisa no meio do caminho. Se prepara, porque vai juntar aqui, meu filho, eu com ele, os dois que já falam quase nada. Prepara, senta, faz uma pipoca, que lá vem história. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer da engenharia, medicina e outras coisas no meio do caminho aí também, tá? Lucas Rezende. Senhoras e senhores, com vocês, ele, Lucas Rezende. Tô tímido. Sei. Carol, Duvido. já te contaram, alguém já te falou que estar aqui é o Jô Soares da medicina? Não, cara, mas eu gostei. O Jô Soares da medicina foi ótimo. Cara, isso é surreal, eu tô me sentindo no Projac. É ícone, é bem isso. Mas você sabe que muita gente fala uma coisa pra mim que eu acho engraçado. Fala assim, tem dia que eu tô na merda, Carol, o dia não tá rendendo, a semana não flui, eu tô querendo chutar o pau da barraca e eu lembro. Não, porque a minha entrevista vai acontecer. É mais ou menos Eu isso. preciso vencer, porque eu quero contar a minha história na entrevista dos aprovados. É isso. E o pessoal fica ensaiando Só também. que eu não sei falar em relação aos demais, mas falando de mim, que já adiantando o assunto, aluno da RFE, que do online, isso aqui é algo surreal, tipo, não é palpável. É verdade. A princípio não é palpável. É verdade. E, tipo, tá aqui hoje é muito emocionante. É muito emocionante estar aqui. E eu tô muito feliz de você estar aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Por
por estar curtindo esse momento, Com porque é certeza. isso, né? Eu acho que é a concretização do sonho. Isso. É a concretização. É verdade. É mais uma etapa, né, Com pra certeza. fazer a ficha cair de que, caraca, realmente deu certo. E olha que até agora ela não caiu. Ainda não caiu. Às vezes eu me pego pensando, eu não sei se você já percebeu, mas eu tô lá na maioria das aulas da Comu, eu ainda tô lá fazendo minhas palhaçadas no chat. Verdade. E eu ainda me sinto parte. E às vezes me falta, às vezes eu paro e falo, cara, eu tinha que estar assistindo aula. Não, mas agora eu não preciso mais assistir aula. É muito gratificante, é emocionante, é surreal. Ô, Lucas, o que aconteceu ao longo da tua história de vida, em termos de decisões profissionais e coisas do tipo, né? Para que você não tenha feito essa trajetória atípica, né? A da caixinha, assim. O aluno sai do ensino médio, já sabe que é medicina, e é só medicina, e papapá. O que aconteceu aí? O que a tua história tem de diferente? Tá, então, a princípio eu venho do interior de Minas, né? E de uma cidade muito pequenininha, Qual o nome da cidade? de Prata. Prata. E Tem aquela. Tem uma água mineral que é mas de não é de lá. lá, não. Não? Lá tem outra coisa melhor que depois eu te entrego. Ai, meu Deus! Mas então, e de uma família muito humilde. De uma família muito humilde. Mas apesar da humildade, uma coisa que a minha mãe sempre falou pra gente é que o que ela tinha pra deixar pra gente era educação. Então ela sempre nos incentivou muito a estudar, mas dentro das nossas condições. Então fui aluno de escola pública a minha vida toda, e de uma escola pública de interior, porque apesar de tudo, hoje apesar de todas as deficiências que a gente sabe que existe, hoje ainda tem a escola pública, um Cefet, um Pedro II, as escolas militares, que apesar de serem públicas, têm um padrão de qualidade de ensino melhor. Verdade. Mas não foi meu caso. E quando chegou a minha época de vestibular, não, sem querer entregar a minha idade, Vocês que lutem. não existia SISU. Era vestibular tradicional. Cada universidade com a sua universidade, com o seu vestibular tradicional. Sim. E assim, entrar numa universidade pública, naquela realidade que eu tinha, era uma possibilidade mínima. Verdade. Sem menosprezar, a não ser nos cursos menos concorridos. Então, me passava pela mente a vontade de fazer medicina, mas eu sabia que aquela não era a minha realidade. Eu não tinha nem a realidade para entrar numa privada pagando e muito menos para entrar numa pública. Então, eu tinha que pensar num plano B. Se eu quisesse continuar minha vida acadêmica, eu tinha que pensar num plano B. Foi quando me surgiu a hipótese da engenharia. E ainda assim, era uma situação que também não cabia a mim. Logo veio o primeiro ano de SISU. Quando veio o primeiro ano de SISU, eu fiz a prova despretensiosamente. E eu vi que eu não passei por muito pouco na engenharia. Então foi quando eu cheguei para minha mãe e, voltando um pouquinho na história, devido à simplicidade da minha família, eu comecei a trabalhar nos meus 13 anos de idade. Com 13 anos eu já trabalhava fora porque eu tinha que ajudar no sustento da minha casa. Então foi que no primeiro ano de SISU eu fiz a prova despretensiosamente, em 2010. E eu pedi pra minha mãe... Foi exatamente o ano da mudança do Enem. Quando passou a ser em 2 domingos. Isso. E foi quando eu pedi pra minha mãe a possibilidade de estudar mais um ano. E a minha mãe já ali, porque eu já tinha procrastinado um tempo... A minha mãe pegou e falou, eu só deixo você estudar mais um ano se for na casa da sua tia, em Cuiabá, porque eu sei que ela vai te colocar na linha. Eita, que eu quero conhecer essa tia. Maravilhosa. Essa daí deve ser arretada. Inclusive, beijo, tia, que você vai me assistir. Então, eu mandei um e-mail pra ela, porque com ela tudo era tratado por e-mail. Gostei não existia dela. ligação. Ela é um tipo de pessoa que não dá intimidade fácil, não. Mandei um e-mail e ela me respondeu um e-mail
com cláusulas. Se eu Adoro, estivesse adoro! de acordo com todas as cláusulas, que eu poderia ir pra casa dela. Adorei, cara. E fui. Com Qual a o nome cara, dessa tia, minha gente? tia Marluce. A partir de agora eu vou falar aqui é sobre tia Marluce. Aqui não é casa da mãe Joana, não. Aqui é casa da tia bem, Marluce. futura reitora da Universidade Federal de Mato Grosso. Ah, mentira! Chiquérrima ela. Adorei. Então, fui pra casa dela e para eu começar a estudar lá, eu tinha um amigo recém-aprovado no curso de medicina e ele me deu o material dele para eu estudar. Aham. E eu fui para Cuiabá com o material dele na intenção de estudar lá. Quando cheguei lá, um dia ouvindo na rádio, teve uma promoção de um cursinho pré-vestibular e a minha prima falou, Lucas, vai ver quanto é. Eu fui ver, tinha um bom desconto, mas para minha mãe era Não dava. sem condições. E ela falou, então eu pago o seu cursinho, a mensalidade, se sua mãe puder pagar o seu material. Conversei com a minha mãe, ela falou, vou fazer o que eu puder, mas eu vou pagar, pode ir. Eu fui, fiz o cursinho para fazer engenharia. Uhum. Nesse meio do caminho, a minha tia já ficava na minha orelha. Faz outro curso, faz medicina, ou você faz direito, porque na casa dela todo mundo é do direito, faz qualquer coisa. Só que ali eu tinha um peso, porque eu falava, eu já tô na casa dela, eles já estão aqui me ajudando em um ano, e eu não vou me sacrificar esse um ano sem saber que no final vai dar bom. Tem que Pra dar eu- bom. tem que dar Na tua bom. cabeça era assim, Tem né? que dar bom. Em alguma coisa tem que dar bom. E eu não vou mais tentar mais um ano sem ter a garantia de nada. Pode ser que eu tente mais um ano e continue não passando, né? Então, quando Era uma chegou... realidade muito diferente, Era, né? porque ou eu tinha que passar no vestibular, Isso. ou eu tinha que voltar para casa da minha mãe e Isso. trabalhar. Então, foi quando eu fui aprovado na UFMT, na engenharia, e fiz minha faculdade de engenharia. E durante esse período da faculdade você ficou com tia Marluce? Fiquei com tia Marluce. Olha, e as cláusulas mudaram, flexibilizaram? Nem um pouquinho, nem um pouquinho. Muito pelo contrário. Só piorava. Era. Ela só... Ai de você que pingasse uma gota de xixi fora do pinico. Minha filha, porque depois que eu passei no vestibular, veio outra etapa. Porque enquanto eu estava no vestibular, no pré-vestibular, a minha missão era estudar para passar no vestibular. Ah, Depois, minha filha, ela foi me construir como cidadão. E eu agradeço muito. adorei. Porque ela é assistente social, professora no curso de serviço social da UFMT. Então, ela veio fazer essa construção em mim também durante esses 6 anos que eu fiquei com ela. Caramba. Então, foi muita coisa. Era engenharia, eu falo que eu sou formado na UFMT, eu sou formado na Universidade Marluciana. Isso. Então, é uma construção. Mas, assim, foi um curso que eu amei fazer. Amei conhecer várias pessoas importantes na minha vida que eu trago até hoje, alguns professores que eu trago comigo até hoje. É uma E- experiência que abre a mente, né? Com certeza. A experiência da universidade pública, ela te transforma em Exato. camadas que vão para muito além do curso que você escolheu fazer ali, Exatamente. né? Abre a tua cabeça, ainda mais você que veio de uma cidade interior, com uma experiência familiar, em que provavelmente as pessoas antes de você não tinham, né, ido à universidade. E aquilo abriu tua mente para um mundo que não existia, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, assim, me formei, me dei de cara com o mercado de trabalho. Só que quando eu me dei de cara com o mercado do trabalho, eu falei, não. Amei a graduação, mas não é esse o mercado de trabalho que eu quero. Então foi quando eu decidi que eu iria para a área acadêmica. Eu vou fazer meu mestrado, meu doutorado, vou fazer um concurso, me tornar professor, porque eu vou estar dentro do curso que eu fiz, que eu gostei, mas eu não estou dentro daquele mercado do campo, daquela vida sacrificante do campo. Então, é assim. Mas nesse meio do caminho também casei, né? E a gente começou a construir sonhos juntos. Então, os sonhos já não eram mais meus, os planos já não eram só meus. E a gente começou a analisar o que era em comum para os dois. Uhum. Foi quando a gente decidiu, vamos morar na praia. E aí, tudo aquilo que tinha sido construído e que eu estava planejando até então, eu falei, eu vou abrir mão
pra gente construir uma vida juntos na praia. Vamos embora. Então, deixei de estudar pro mestrado, terminei a pós-graduação que eu estava fazendo e viemos para Búzios. E entrar numa outra jornada, assim, das estrelas. Mirabolante. Agora, como jovens empreendedores. E que a gente achava que fosse... Microempresários, como se Não, diz. e que a gente Microempresários. achava que ia ser a vida mais leve, mais tranquila. Vou Eu morar vou na trabalhar praia, por vou conta todo- própria. Eu vou fazer meu horário, vai, de 7 da manhã Eu vou trabalhar da cadeira da praia. às 3 da manhã do outro dia. Vai fazer teu horário, sim. Exatamente. Exatamente. E passava morando na praia 3 meses sem ver o mar. Que loucura, Eu cheguei a né? passar 1 mês sem pisar na calçada, Que loucura. trabalhando. Mas também foi um período que eu só tenho a agradecer, porque se eu tô aqui hoje, é graças a isso. É, a casca engrossa, né? E graças a isso, graças a essa mudança de vida, graças ao Cadu, que foi quem mais... Ele não me apoiou, ele me empurrou de Ele é um volta, querido. né? Me empurrou de volta. E vivemos essa vida durante 4 anos, mas a gente cansou. A gente cansou e a gente viu que aquela vida não era o nosso sonho que a gente tinha sonhado lá em 2018. E a gente começou a ter problemas financeiros na empresa e a gente pensava qual a solução desse problema. E a gente cansado, desgastado de tanto trabalhar e sem ver o retorno financeiro, foi quando um dia ele olhou para mim e falou: a gente precisa mudar a nossa vida. E o que a gente vai fazer para mudar a nossa vida? E eu também, já desesperançoso, falei que eu não sabia o que a gente ia fazer. E ele falou: olha, então agora eu tenho uma decisão. E aqui em casa quem gosta de estudar é você. Então você vai voltar a estudar. Porque eu não sirvo para estudar. Muito bom, E foi quando eu cara. falei: tá bom, eu volto a estudar. Desde que seja medicina. Agora eu só faço outra faculdade se for a medicina. Já bati muita cabeça e já entendi que é isso, é isso. E ele falou: então a gente vai atrás desse seu sonho. Então a gente vai atrás. E a princípio começamos a olhar as faculdades particulares, porque quando eu pensei na medicina, a única coisa que me passou na cabeça é: eu já tô velho para isso. Eu não tenho condições de sentar numa cadeira de cursinho e estudar aí mais 3, 4 anos sem a certeza da aprovação. Pode ser que eu estude 10 e não passo, É, né? Tem mesmo aí a história do Tauan, que foi o quê? 10 anos? 10 anos. né? Mari da Cal, que também foi 6. quanto tempo, né? Não, E- vários, 8, 9. E eu não tinha o psicológico 7. para isso. Até que eu fiz os vestibulares das privadas, fui aprovado nos vestibulares que eu fiz sem estudar. Uhum. E o Cadu falou para mim: então nós já chegamos até aqui, isso já era maio. Nós já chegamos até aqui, você está aprovado nesses vestibulares, por que que você não se dedica e tem o Enem no final do ano? Tenta. Falei: tá bom, vou O tentar. não já tenho. Ou não, eu já vambora. tenho. Preciso estudar. E aí começou a minha jornada de estudos em maio de 2022 para conseguir chegar. Mas como é que chegou assim? Tu tava lá maio de 2022, nessa nova empreitada de vida, nessa nova fase do jogo. E aí, como é que parecia esse negócio de foco em medicina na tua vida, Uma gente? loucura, vou te contar. Ah, não, Aí- eu quero saber isso. Eu falo, eu acredito, eu tenho muita fé e eu acredito que tudo acontece na vida da gente no momento certo. Em maio de 2022, a gente já em meio a problemas financeiros, eu falei: eu preciso estudar. Como eu vou estudar? Em Búzios não tem um cursinho, né? Falei: eu preciso encontrar uma alternativa online. Achei um cursinho que estava dentro das minhas condições ali de comprar. Comprei esse cursinho e comecei a estudar. Eu estudei nele por 2 meses. Mas eu falei: com isso aqui, eu falo que... Muito franco. Ele eu, sou, muito franco. eu sou muito Com realista. isso Eu, aqui. eu falo... Isso aqui não vai dar em nada. Eu não é que nem que Que não que eu vai tô dar em nada. ganhando? Eu acredito... Experiência. Eu acredito que existe a Ferrari e existe a bicicleta. Ai, Lucas, Ambos eu não te aguento. chegam no mesmo lugar.
Tudo bem que na bicicleta a bunda vai doer, a perna vai cansar e a gente vai demorar 10 dias mais. Talvez a gente chegue. Mas, né, eu já não tinha esse tempo mais pra Já pedalar. tava com aquela bundinha seca, Exato. esturricada da vida. E nem tinha tempo pra pedalar. Olha essa perna, você acha que Não, consegue pedalar não desse dava, tanto? não Não dá. dava. Sedentária Não do jeito que eu sou, não dá. Então, um dia, eu cheguei do trabalho, 6h45 da tarde, deitei no meu sofá, tirei o meu tênis e falei, tudo que eu preciso é descansar. E abri o Instagram. Quando eu abri o Instagram, me apareceu um patrocinado da jornada. Mentira, foi da anatomia. Da anatomia. Anatomia da aprovação Anatomia Enem. da aprovação. Inclusive, esse ano você pode se tornar garoto propaganda da anatomia da aprovação Enem. Eu vou botar você chamando a galera pra anatomia. Um belo dia estava eu deitado no meu sofá e apareceu um patrocinado da anatomia. Venha você para a anatomia. E foi exatamente isso. E só que já era o segundo dia da anatomia. Olha. E eu falei, vou assistir. Então, comecei a assistir aquilo. E é um espetáculo, gente. Assiste. Aquela introdução. É muito legal. Aquilo, parecia que assim. Não, eu tô chocada, porque assim, o mais legal dessa história é que é muito comum a pessoa que vem por indicação, né? Um amigo meu falou, não conhecia o seu nada. foi uma coisa assim. Nada. Não, foi Deus. Foi. Deus falou assim, É. Lucas, levanta do sofá. E eu fui pra cozinha, abri o computador e comecei a assistir a anatomia. Naquele dia foi muito surreal, porque naquele dia, durante o evento, chegou pra você a notícia da aprovação da Malu Kalimann, na Unirio. E tanto que chegou a aprovação dela num dia e no último dia ela estava lá, estava aqui na verdade, para fazer o depoimento dela. Mas eu fui assistindo aquilo e eu fui assim, gente, balela, marketing, mais uma dessas aí que tem. E você criou uma identificação, né? Porque também veio da engenharia, E aí, mais velha, também estudou online, do interior. só que na verdade eu fui conhecer a história de Malu já no terceiro dia. Então no segundo dia eu assisti todo o evento, fiquei, gente, é balela ou não é? E o que eu comecei a fazer? Eu sou um stalker nervoso. Adoro. Eu comecei a stalkear todo mundo. Muito bom. E se não bastasse só entrar, eu procurava o perfil da pessoa e eu ia no site da universidade procurar se ela realmente estava aprovada. Ou seja, você é o ISO 9002 de qualidade do time Foco Medicina. Eu procurei um por um. Adoro. Eu procurei um por um. Se esse time tivesse um imposto atrasado, você tinha descoberto Tinha naquele descoberto. dia, querido. Tinha descoberto. E aí, quando foi no outro dia, do terceiro dia da aprovação, só que eu ficava ali, ao mesmo tempo que eu ficava desconfiado, eu já falava assim, gente, para esse cursinho ter essa estrutura que eles estão oferecendo aqui, imagina o preço disso, eu não tenho condições. É a primeira coisa que a pessoa pensa. Eu não tenho condições. E não só eu, como vários, ficavam ali no chat. Qual é o preço? Qual é o preço? Qual é o preço? E eu tenho certeza que isso é coisa de Natália. Com certeza! Que ficava ali assim, ó. Amanhã você vai saber. Aguarde. Ai, que ódio que me dava naquilo, porque eu sou curioso. Xinga. Não xingo, Natália. Mas aí vinham outras pessoas ali e colocava, tipo assim, uns valores. Inventando. Aí pegava o valor do preparatório completo. Do preparatório completo, talvez do curso de reta final da UERJ. Isso. E eu falava, não, eu não tenho condição pra isso. Tá bom. Quando foi no terceiro... Mas vou me permitir assistir isso aqui, porque pelo menos isso aqui... Não, é muito conteúdo. O conteúdo muito, da anatomia, independente de quem vai poder se matricular no curso de reta final, Enem ou não, aqueles 3 dias do evento online gratuito da anatomia... E o top 5 é uma coisa, do último é uma dia. coisa que eu ponho minha cabeça no travesseiro no final e, assim, é uma sensação de dever cumprido, assim, com as pessoas. Não sabe, você não tem noção surreal. do seu papel social. Não, surreal. É gostoso, sabe? Você fala assim, pô, cara, eu fui lá e dei meu melhor. E aí, porque você falava que no último dia do evento você entregaria o top 5. E eu falava, então é disso que eu preciso, porque eu não sei o que eu tô estudando, às vezes o que eu tenho de material é bom, eu só não tenho um norte pra seguir. Sim, né? Sim. E então eu falei, vou assistir o terceiro dia pra eu pegar o top 5.
No terceiro dia, teve entrevista com Malu Kalimann. Antes da entrevista acabar, eu tava no inbox dela. Me conta a sua história. Quanto tempo de cursinho você fez? Você fez a reta final? E aí depois ela foi me responder, contar a história dela. E aí pronto, terminou o terceiro dia do evento, com as condições de venda e não sei o que. Minha mãe tava... Aquilo ali, eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não tinha dinheiro e eu não tinha cartão de crédito e eu não tinha nada. Tava Mas você falou, mas lascado. vamos arrumar. E... Não, é uma condição, assim, muito, muito oportunidade. Com eu certeza. falo. Com Depois eu até certeza. queria que você falasse isso, porque assim, Lucas, pra mim, tem muito valor ouvir a sua experiência sobre o que foi a reta final Enem pra você, porque você é um cara que já passou por muita coisa, que tem muita bagagem de vida, que já lidou com picareta, sabe? Que já lidou com gente que prometeu e não cumpriu. Então, isso pra mim é uma parada que me toca, assim, o compromisso com as pessoas. As promessas são muito grandes. Você vai Com lá e certeza. fala, o top 5, a gente vai fazer um Focoflix, e tem simulado, e tem... E, cara, prometer... Eu Todo falo que mundo tá falar até prometendo papagaio todo dia fala, na né? internet. Exatamente. A parada e na hora de entregar, e na hora de realmente estar ali pra cumprir com aquilo que foi prometido. Então, cara, isso pra mim, assim, ouvir você, a tua experiência, tem muito valor. Então, o que que aconteceu? Eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, eu preciso do seu cartão de crédito. E eu vou comprar um cursinho, contei pra ela. E ela falou, tá bom, paga. Falei, tá bom. E eu comprei. Acordei no outro dia, 7 da manhã, porque eu tava no grupo VIP pra pegar as primeiras vagas, porque o meu medo era perder aquela oportunidade. Sim. E quando eu consegui comprar, eu falei, agora essa é a oportunidade que eu tenho. Eu vou abraçar ela com meus 2 braços, com as minhas 2 pernas, e eu ainda vou colocar um lacrezinho na mão pra não correr o risco de eu soltar. E ali mesmo, a compra foi no sábado, a Foi, abertura das vendas no foi, sábado, né? Aham. Na segunda-feira eu já estava assistindo às aulas. Por quê? Eu precisava construir base, isso era julho e eu tinha até novembro. Eu não tinha nada de base para fazer uma prova. Eu estava indo para o Enem despretensioso. Eu não tinha pressão nem minha, nem de ninguém sobre passar. Mas eu preciso dar o meu melhor. E eu preciso fazer valer esse investimento que eu estou fazendo agora. Então, que não seja para eu passar, mas que seja para eu construir uma boa base, né? E é o que eu sempre pensei, assim, eu não tenho que pensar sobre a minha expectativa, onde eu quero chegar, né? Não é sobre isso, não é sobre o meu ideal de onde eu quero chegar. É sobre eu fazer o meu melhor todo dia. Porque às vezes o meu melhor de hoje não é o suficiente. Mas o meu melhor de hoje, somado com o meu melhor de amanhã, ele vai chegar na suficiência, né? E então eu tinha isso comigo. E eu tinha que trabalhar, e eu tinha que estudar. E assim, a empresa, o negócio com dificuldade financeira, o trabalho era dobrado. Lógico. Porque eu tinha que nadar contra uma maré para fazer aquilo dar certo minimamente para minha sobrevivência, mas eu também tinha que estudar. E a reta final, ela veio a calhar com tudo isso porque ela era flexível. Eu podia estudar nos momentos oportunos. Eu abri mão um pouquinho do trabalho ali, eu tive esse privilégio de poder organizar as minhas horas de trabalho em relação ao estudo, mas eu também tive que abrir mão do estudo algumas horas para me dedicar ao trabalho, Sim. né? E então eu fiz isso durante o ano, os 4 meses em 2022 e fui pro Enem. Assim. Vai. Deixa ver. Deixa ver. Fui pro primeiro dia de prova e... Assim, eu sempre tive uma facilidadezinha com o Enem. Eu sempre fui muito racional e sou daquele, tem que fazer, bora fazer. Vai arder, mas bora lá. Tem que fazer. Pior que tá, não vai ficar. Bora lá.
Então, e eu falo que isso é uma coisa que, às vezes, é um passo a mais que hoje eu enxergo que eu tenho em relação frente aos demais, que é a maturidade de saber enfrentar isso. Sim. Então, Você não Não, hiperproblematiza. é 90 questões? São 4 horas e meia para fazer? Se é 4 horas e meia, é porque tem que dar tempo de fazer. Mas é 3 minutos para cada questão. Às vezes uma questão eu vou gastar menos tempo, às vezes outra eu vou gastar mais tempo. Mas se tá para ser feito em 4 horas e meia há 10 anos, desde quando eu fiz o meu primeiro Enem, é porque dá para fazer. Não se tem aprovado, é porque dá para ser aprovado. Então, bora lá. Fui o primeiro dia, fiz a prova. Mas eu também, assim, só voltando um pouquinho atrás, quando eu comprei a reta final, eu falo que eu ainda brinquei com o Cadu. Eu falei, é uma seita foco medicina, porque eu entreguei a minha alma. Se o que eles falam for mentira, vai vir assim, muito grande e muito grosso. Porque eu faço areia e cacos de vidro. exatamente o que eles fazem. Se eles fazem, faz, tá eu cachorrinho fazendo. Se eles falam, não faz, não tô fazendo. E pronto, esqueci o mundo que tava caindo. Mas tem que ser assim. O que eu acho louco, pra mim, insanidade é a pessoa que vem pro time, que tem uma proposta metodológica, né? Tem um método, tem um material, tem orientações o tempo inteiro. E a pessoa ouve e faz outra coisa. Aí eu Exato. falo, oi? Não, eu Como é falo que tem tempo pra isso, né? Eu falo que eu sou uma pedra, mas assim, eu sou duro em relação a isso, mas eu tenho meu miolinho mole também. E eu, claro, nas redes sociais da vida, né, os gurus estavam lá assim, ó. E eu falava, cara, mas será que essa pessoa não tem razão? Será que não faz o mínimo de sentido? Lucas, esquece. Vai, foca e vai. E foi o que eu fiz. Principalmente com biologia, O química e segundo dia física. batia também mais doído pra você, né? Batia. Batia porque eu não tinha base. 4 meses não era o suficiente para eu construir essa base. E, na verdade, eram 4 meses para construir base de todas as disciplinas. Lembrando da tua história escolar no interior de Minas Gerais, aluno da escola pública. Exato. Toda esse passado que ali tava pesando sobre você também, né? E o passado, às vezes, não só esse, mas às vezes fala assim, mas ele foi engenheiro, ele tem facilidade com matemática, que matemática tem um TRI valorizado. Gente, nada a ver. Eu falo que, porque, primeiro, nada a ver as exatas da faculdade com as exatas do vestibular. E, mas você tem uma certa afinidade? Tenho. Mas durante a faculdade, 2 vezes 2 era na calculadora, porque com um cálculo de 2 páginas, eu não vou correr o risco de zerar a questão por conta de uma multiplicação mal feita. Então, até isso eu tive que trabalhar durante o meu processo. Verdade. A gente enferruja. 2 vezes 2, precisei fazer no dedo? Precisei. Verdade. E então eu precisei construir essa base durante esses 4 meses. E depois do meu primeiro dia de prova, eu lembro da sua voz. Não corrija a porra da prova. E eu ficava, gente, eu preciso corrigir. Eu preciso saber como eu fui no meu primeiro dia. Mas não vou fazer. E aí eu fui pro meu segundo dia de prova. Quando eu fui pro meu segundo dia de prova, eu só queria chorar naquela prova. Eu não tinha pressão, mas eu olhava para aquilo, eu não sabia nada. A matemática eu fiz bem feita ali. Eu achava que eu tinha feito bem feito. Mas a naturezas foi o caos. Eu olhava para uma questão e não sabia. Eu olhava para outra, eu também não sabia. Porque naturezas no Enem 2022 foi ardida. Foi ardido. Só que enquanto a gente estava ali na prova, a gente não sabia disso. Parecia que você que era o burro despreparado, exato. né? E então, assim, eu falo que os meus 2 anos foi muito iguais. Mas tem uma coisa muito interessante. Você também é uma pessoa muito autocrítica. Você é bem autocrítico. Então, você tinha muito essa coisa na cabeça do... Pô, nesses 4 meses eu não vou nem me botar pressão, nem vou criar muita expectativa de ser aprovado. Por quê?
tô construindo toda a minha base, ainda tô engatinhando, acho que ainda não é meu ano e tudo mais. Mas, cara, você teve um resultado muito bacana. Você chegou muito perto. Foi. Você Quando eu chegou muito perto. E foi justamente esse chegar muito perto que eu acho que deu aquela segunda virada de chave na tua Com cabeça certeza. de falar assim, inclusive com muito incentivo do Cadu, né? Com certeza. De falar assim, cara, olha só, olha onde você Foi na chegou, trave. olha a trave que você bateu, tendo descoberto o time foco Em 4 meses. agora, tendo feito a reta final uma única vez. Cara, peraí. Tá muito perto. Quando eu saí do segundo dia de prova, eu saí, cara, deu muito ruim. Eu entrei no carro e eu falava, gente, isso não é pra mim. E se for, tá muito longe. Essa bicicleta vai ter que pedalar e muito. E tá, voltei pra casa e começa toda aquela especulação de correção de gabarito. Veio os gabaritos extraoficiais e eu falei, não vou corrigir. Não vou corrigir. Mas aí logo já começaram os comentários que naturezas tinha sido uma das provas mais difíceis. Eu falei, tá, então tá bom. Me apeguei a isso. Foi difícil pra mim, foi difícil pra todo mundo. Vamos ver. Quando saiu a nota do Enem, eu vi que, assim, não era uma nota pra passar. A princípio, pelas minhas contas, pelas minhas cartilhas que eu já tinha visto no Desempenhos Med, tudo aquilo. Mas eu falei, não foi tão ruim pra quem estudou 4 meses. Bora lá. E foi aí que eu pensei, então eu vou estudar mais um ano. Se eu estudar de novo, vai dar certo. Mas aonde estava a bomba? O Foco Medicina só viria de novo em julho, bebê, porque eu não Reta final, podia Enem fazer o É extensivo. em julho. Eu não Não tem podia jeito. fazer o extensivo. Então eu falei, o que que eu vou fazer até julho? E foi quando eu peguei o meu material Foco Medicina, peguei algumas aulas gratuitas no YouTube e eu falei, eu vou estudar somente o meu calo. Eu passei de fevereiro, porque eu me permiti não estudar em janeiro. Eu passei de fevereiro até julho estudando só física e química. Nem biologia eu não estudei. Olhava alguma coisa de biologia, acompanhava ali quando começou a Comu, acompanhando a Comu sempre, mas assim, aula mesmo, assistindo aula de biologia, não, porque eu não achei nenhum conteúdo gratuito que eu tivesse afinidade. Falei, pra fazer mal feito eu prefiro não fazer. Vou esperar. Vou esperar, deixa vir. Até que veio julho e novamente, dessa vez, eu já fui, as coisas já estavam piores. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou comprar no seu cartão e não sei se eu vou te pagar. Provavelmente não. Paguei, Muito atrasado, mas paguei. Muito bom, muito Teve bom. E pronto. Só que ali eu já tinha construído uma certa base e eu já sabia o meu caminho. E eu já sabia onde meu calo doía e eu sabia o que eu precisava. Então, já nessa segunda reta final, eu abri mão de linguagens, abri mão de humanas e falei, eu vou me dedicar a matemática e naturezas. E lá, nas vésperas da prova, eu vou assistir humanas e linguagens. Vamos embora. E vai dar certo. Até porque já no ano de 2023, a reta final já teve 2 semanas antes de cada dia de prova, Exato, né? ficou o negócio Muito melhor. Muito melhor. E esse ano vai ser assim também. Porque isso aconteceu justamente por conta da adequação do calendário bonitinho, né? Exato. Fim de pandemia e tudo mais. Exato. A gente consegue ter um calendário mais organizado e uma distância maior também entre Enem e UERJ. Então, tudo se organizou. Então, as semanas da segunda fase da reta final, que são os aulões de revisão mesmo... A carga horária aumentou muito. E isso foi uma coisa também que eu aprendi muito com você, bem-vindo ao mundo dos adultos. No meu primeiro ano de preparação, eu queria abraçar o mundo, eu queria testar colocar o meu conhecimento à prova de todo custo.
Então, eu fui me preparando com a reta final Enem, eu fui fazer a besteira de fazer o vestibular da UERJ. Ainda no modelo único, mas fui lá. Minha filha, que lavada, que lavada. Eu olhava para aquela prova e eu falava, o que eu tô fazendo aqui se eu podia estar na minha casa? Gastei meu dinheiro à toa para estar aqui. Quando começou o ano de 2023, eu falei, olha, a prova da UERJ, que ainda não é uma prova mais conteudista. Voltou a discursiva. E aí volta discursiva, eu falei, eu não vou me dedicar à UERJ. Não vou. Se eu E enxergo... é aquilo, Lucas. Essa não é a realidade de 99% dos vestibulandos de medicina que vão estar assistindo sua entrevista. É uma galera com outra realidade. É uma galera que não tá conciliando o trabalho no ritmo que você tava, não tava com o nível de preocupação que você tava com o tempo da aprovação, com o que tava envolvendo aquilo tudo. E muitas vezes não tinha todo aquele encargo da conta que não fechava, das bases não formadas de uma vida escolar inteira. Então, é sensato que para outros perfis de estudantes, a pessoa abra mão do Enem porque gosta mais da UERJ, ou abra mão da UERJ porque acha que o Enem é mais a sua prova? Não, mas no seu caso era. Era. E assim como tem alunos que a gente tem a escolha oposta. Que é a pessoa que fala, cara, dá conta de biologia, química e redação para a UERJ, na minha realidade, principalmente quem acabou de ser mãe, tá estudando com criança pequena chorando dentro de casa, virando noite. Galera também que trabalha, às vezes, em shopping. A gente tem aluno de reta final UERJ, que é vendedor de loja em shopping. Porra, aquela rotina que a pessoa trabalha o dia inteiro em pé, sai do turno, às vezes, 4 horas da tarde, podre. Como é que a pessoa vai... Aí, sem base nenhuma. Aí, como é que a pessoa vai dar conta ainda de biologia, de química, de física, de matemática, de uma... Não dá. Então, assim, essa escolha que você fez foi uma escolha consciente pra você. Foi. Mas, para mim, o que mais me apertou na UERJ foi o que eu pensava o seguinte. Com a prova do Enem, eu tenho a possibilidade de 50 universidades no Brasil. Com a prova da UERJ, são ali 50 vagas e pronto. Exatamente. Né? E o que me apertava na UERJ era... às vezes o conteúdo ali é mais ou menos a mesma coisa. Só que eu pensava, eu preciso aprender o modelo UERJ, eu preciso aprender a fazer a discursiva da UERJ, eu preciso me dedicar tempo à literatura da UERJ. E eu quero e preciso passar esse ano. E eu preciso passar. O meu sonho é medicina, acima de onde seja. Exato. Era o curso, não era a universidade. Você teve que botar muita razão à frente, exatamente. Né? Hoje, depois do vestibular da UERJ, eu já peguei a prova para fazer. E eu penso que talvez se eu tivesse feito o vestibular da UERJ, talvez eu estava aprovada em Cabo Frio, do lado de casa. Verdade. Mas foi uma escolha do mundo dos adultos. Perfeito. Tive que fazer. Perfeito. Né? E não dá para ficar vivendo do IC. Não. Eu não sou uma pessoa de me arrepender. E principalmente de ter feito. E essa foi a escolha que eu fiz. Então, eu me dediquei integralmente ao Enem, a estudar o modelo de questão do Enem, a estudar o modelo de redação do Enem. Gente, que vontade de enforcar Júlio César. Que vontade! Mas todo dia era assim, era um misto de ódio com amor de Júlio César. A minha redação... Ele provoca isso nas pessoas. Amor, a minha redação chegava pra mim, eu achava que eu tava arrasando na redação. A parada Você gay. achou que era uma homenagem, a parada gay. Eu falei de mulher pra mulher, Marisa. Isso aqui, porque não tá. É porque, gente, pra quem não tá entendendo a piada, a redação, ela tem uma correção individualizada e o Júlio César, né, viado toda a vida, ele criou um arco-íris de correção. Tem uma legenda, né, Lucas? Quando passa o marca-texto verde é porque o erro foi de não sei o quê. Quando passa o marca-texto rosa é porque o erro foi na outra... Então, assim, quanto mais colorida vem a sua redação, mais merda você fez. Pelo amor de Deus.
A sua vinha o arco-íris. Ah. Na redação do Júlio César, é aquele típico The Orange, The New Black, é o preto. A cor do Júlio César é o preto. A gente sofre com aquilo, a gente pensa, acabou, a vida acabou. E eu tinha um problema muito grande com a redação, principalmente no Enem, que eu falava, cara, eu lia as redações, né, nota 1000, a redação dos aprovados, e eu ficava vendo lá o povo citando Baume, Locke, sociólogo francês. Você falou isso lá no interior de Minas Gerais, a gente não aprendeu isso aí, isso, não. amor? A única socióloga contemporânea que eu conheço é a Valesca Popozuda. Você acha? Eu nunca vi isso na minha vida, não. Eu não sabia nem o que aquele povo tava falando. Eu falava, gente, não é possível que a educação básica dos anos 2000 ensina isso. Aonde que esse povo tá aprendendo isso? Porque o lobo, o homem, lobo do homem, não. Eu falava, que mundo é esse que esse povo tá estudando? Se eu depender disso... E aí, eu tinha Essa nova geração tá perdida. Não, e eu pensava, eu não tenho hábito de assistir seriado, não gosto e nem tenho tempo. Filme muito pouco eu assisto. Qual o argumento que eu vou ter pra minha redação? Tô lascado. Infernizei Júlio César demais. Falava, cara, eu não tenho. Aquele fórum de dúvidas era... Carol, eu fui, nos 2 anos do Enem, eu fui pra sala de prova no primeiro dia, eu tinha 5 folhas de argumentos na minha mão, que eu falava assim, eixo sociedade, para os argumentos para isso. Eu entrei na sala de prova lendo aquilo, porque eu tinha medo de não conseguir argumentar. Era uma coisa mesmo que você não se sentia... seguro. Isso. Eu não tinha segurança. Às vezes eu tinha o conteúdo. Você teve que aprender. Enquanto muitos alunos ali estavam dando uma afinada na técnica, alguma coisa do tipo, você estava aprendendo, assim, eixo temático. Era. E assim, tanto que a minha primeira redação que Júlio César corrigiu veio com nota 680. Eu queria pular do penhasco. Porque eu falei, cara, se eu preciso... Como é que eu chego lá? Num 900 mais, como que eu chego? E chegou? Cheguei. Injustamente no 920, mas cheguei. Mas assim, tanto que no meu primeiro ano, a minha redação que veio com nota mais alta do Júlio César veio com nota 880. Mas o Júlio falava assim, a nossa correção é mais apertada, a gente está te preparando para o pior. E eu me apeguei naquilo. Como eu me apeguei em tudo que vocês falavam, eu me apeguei naquilo. E eu fui pro Enem. Fiz a redação, mas eu falei... Fiz no modelo do Júlio. Se deu 880, vai dar um 900 mais. Amor, veio 880 cravado. Falei, então, amiguinho, ainda muito não... bepantol. Ainda não consegui vencer essa barreira, mas vou vencer. E agora o bepantol já não podia ser só da pomadinha. Ele já tinha que ser, amiga, aquele do bastãozinho, porque tinha que lubrificar até por dentro. Não bastava só a berolinha, não. Tinha que ralar muito. E aí, nesse segundo ano, você já foi para essa redação com uma outra cabeça. Com outra cabeça. Você já tinha entendido o que te faltava. Exato. E aí você foi buscar. Fui para buscar. Quando eu cheguei no segundo dia de prova, no dia da redação também, no segundo ano, quando eu bati o olho naquela redação do trabalho da mulher... Eu falei, não sei escrever isso aqui, não. Não sei. Lembrava do Júlio ter comentado a respeito, mas eu falei, não sei. E agora? Olha pra cima, calma, respira. E aquilo já me bateu um nervosismo, porque naquele ano eu já tinha uma leve pressão. Ela não ia me destruir, mas ela me abalou. Eu levantei, fui pro banheiro, lavei o rosto, eu fiquei uns 5 minutos me olhando no espelho e eu falei, você tem que dar conta. Eu falava pra mim, você tem que dar conta. E eu falava em voz alta, até que o fiscal saiu e ele falou, você não pode falar. E eu falava, moça, eu tô falando comigo, você tem que dar conta.
E tá bom, Você falei, agora... imagina a cena do fiscal achando que tu tava com ponto eletrônico e você numa tecnologia muito mais artesanal, fazendo terapia ali. Exatamente. E eu voltei pra sala de prova e falei, agora você vai, porque também você tá perdendo tempo. Você não tem esse tempo pra perder, vai. E foi. E foi. E fui. Primeiro fiz a redação e aí comecei a prova. E no segundo dia foi a mesma coisa. Eu bati o olho na primeira questão, que por incrível que pareça, era de biologia. E eu falei, não sei. Mas não vai me abalar. As outras, talvez essa eu não sei, mas tem mais 44 pra frente. Vamos lá, procura que você sabe. Alguma coisa você tem que saber. E quando eu saí do meu segundo dia de provas, eu saí. A prova foi mais fácil. Só que também já ficava na minha cabeça. Ela foi mais fácil porque eu tô mais bem preparado? Ou ela foi mais fácil pra mim como ela foi mais fácil pra todo mundo? Ou seja, eu ter sentido uma facilidade maior pode do mesmo jeito não ser um significado de que eu vou ser aprovado. Exato. Bateu do mesmo jeito. Bateu do mesmo jeito. Eu sabia que eu tinha sido melhor do que no ano anterior. Mas eu também não sabia se era suficiente. Exatamente. Voltei pra casa e... Só que dessa vez eu não aguentei. Eu corrigi o gabarito extraoficial. Falei, já foi, bora lá. Corrigi o gabarito extraoficial e fiquei meio assim. Falei, poxa, não muito. Será que vai bater na trave de novo? Falei, minha evolução não foi suficiente. Até que veio o gabarito oficial. Quando veio o gabarito oficial, eu não acreditava. Porque humanas, que eu praticamente não tinha estudado, aquilo me bate. Quando eu vi no extraoficial, eu tinha acertado acho que 3 questões a mais do que no ano anterior. Eu falei, olha, eu me negligenciei. Olha a imaturidade, eu me negligenciei. Se eu tivesse estudado humanas desde o princípio, talvez eu tivesse evoluído. Mas já foi. Bora, Lucas. Me permiti ficar triste ali um dia e falei, também é extraoficial, deixa vir o que vier. E quando veio o gabarito oficial, o que eu tinha conferido de 36 acertos no extraoficial foi para 42 acertos no oficial. Meu Deus, pra você ver por que esses gabaritos extraoficiais são não assim, vale a pena, vergonha. é sofrimento, tortura. E acima de tudo é uma vergonha. Pelo amor de Deus. Principalmente humanas e linguagens, que é aquela coisa ambígua que cada um interpreta de uma coisa, né? Merda. De uma forma. Cara, de 36 para 42 Foi muita coisa. Foi. Eu não acreditava. Quando eu peguei o gabarito oficial e que eu fui conferindo minha prova com a canetinha vermelha ali, eu falava, agora alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Eu conferi meu gabarito umas 3 vezes, até eu contar os 42 acertos. Aí, ok, conferi o meu gabarito oficial e eu fiz... Passei. Esse ano é meu ano. E eu cruzei os braços, e eu liguei pra minha mãe, e chorei, e falei, e deu, foi meu ano, e parará. Só falta a nota da redação, mas eu acho que a minha redação tá linda, e tá tudo certo. Brilhei, evoluí mais de 50% em naturezas, o meu número de acertos dobrou. Agora eu quero fazer uma pergunta a partir disso. No final das contas, valeu a pena ter confiado neste time? Com certeza! Minha alma é do time Foco. Está tatuado no seu coração, Foque. E pra te falar a verdade, a única coisa que eu me apegava, eu me apeguei muito quando vocês falavam assim, você não precisa saber tudo. Você não tá indo lá pra gabaritar a prova. Exato. E tanto é que, assim, durante todo esse meu processo, eu não tenho vergonha de falar que eu não sei nada de análise combinatória. E eu assistia às aulas do Matheus, e quando o Matheus falava, eu achava aquilo lindo, falava, aprendi. Eu fazia 3 exercícios e falava, não sei nada. Se ordem importa, se ordem não importa. E eu não sabia Você é uma pessoa que nunca foi da ordem, gente. Nunca fui, desordenado. E eu não sabia nem o que era a ordem, se a ordem estava importante. A gente só sabe que é o E eu caos. só falei, olha, não vai ser análise combinatória que vai me fazer ficar de novo. Eu vou dedicar esse tempo de análise combinatória a outra coisa. Proporcionais. Exatamente, a geometria.
E vai compensar. Uma coisa tem que compensar a outra. E tanto que eu fiz. Nos 2 anos, eu abri mão da análise combinatória para garantir acerto em outras coisas, né? E deu certo, graças a Deus. Uma coisa que até eu peguei numa entrevista sua, que você falando, né? Sobre nós sermos os protagonistas da nossa história, né? Eu acredito muito nessa parte do nosso protagonismo. Mas o que seria das Helenas se não fosse o Manuel Carlos? E o foco é o Manuel Carlos da nossa vida, porque soube dirigir a nossa trajetória, né? Porque se parar para pensar, colocar na ponta do lápis aí, o que eu tive mesmo foram 8 meses de preparação. Foram 4 meses em 2022, mais 4 meses em 2023. E que, para quem olha assim, parece surreal, né? Principalmente vindo de onde eu vi. E hoje, mais do que uma realização pessoal de estar aqui sentado contando a minha história, claro, todo mundo quer vir aqui se exibir, passei, né? Mas eu acho que isso aqui também tem uma função social. Sim. Porque, apesar de que você falou que a minha história não é igual à da grande maioria que está assistindo, nesses 3 meses que eu tenho de aprovado, eu percebi que a minha história foi influência para pessoas que estavam na mesma condição que eu e que também pensavam não ter como chegar até lá. Inclusive, agora, para a reta final, já tá vindo uma leva que eu tô trazendo. Eu fico muito feliz, cara, sério. E eu grito, e é muito engraçado, porque, assim, lá em Minas, a minha mãe fica assim, ela encontra alguém, porque meu filho quer fazer medicina, minha neta quer fazer medicina. Olha, fala com o meu filho, porque ele tem um cursinho muito bom para indicar e que é acessível. Eu acho isso... Ai, juro, eu tô toda arrepiada, assim, porque é uma coisa que... O curso de reta final Enem nasceu em 2022. Então, quando a gente brinca essa coisa do foi Deus que... Eu fui da primeira turma. Fui da primeira turma. Quando eu falo que Olha. Deus bateu no seu ombro e falou, levanta do sofá... Nossa, vou ter até que me segurar, senão eu vou chorar. De alguma forma, ele também tinha batido no meu ombro em algum momento que eu deitei no sofá no final do dia. Quando veio a ideia do Reta Final Enem, né? Porque o grande objetivo do Reta Final Enem era conseguir formatar um curso que entregasse a expertise do time Foco no Enem, porque o time Foco é muito, até hoje, né? Muito famoso no mundo do vestibular de medicina por conta do recorde ano após ano de aprovados na UERJ. Só que o que muita gente ainda não sabe é que a gente aprova ainda mais no Enem. Aprova muito no Enem. E as pessoas têm muito medo da prova do Enem, enfim. E eu falei, cara, a gente precisa formatar, construir um curso que a gente possa entregar a nossa expertise pro Enem e que seja acessível. Essa palavra, eu dormia e acordava vibrando essa palavra na minha cabeça, Lucas. Por quê? Algumas pessoas falam assim, a turma de preparatório completo ou a turma de extensivo, qualquer modalidade de turma de extensivo, nossa, é muito caro. E, muito sinceramente, eu te falo que caro não é. Não, eu não acho que seja Não caro. Eu não acho que seja caro. Pode ser que a gente não tenha condição de pagar, perfeito. mas tem o seu valor que é... Muito. Ela entrega com honra cada centavo do que cada família investe. E eu sei que realmente muitas vezes abdica, né, de conforto, de coisas que poderia estar usufruindo ali para investir naquele filho, naquele sonho. Então a gente entrega com honra cada centavo. Não. E eu durmo tranquila todos os dias com a consciência disso. Mas apesar de saber disso, olha para a realidade do Brasil. E eu tinha vivido a experiência do Luiz Henrique, também lá do interior de Minas, Manhuaçu. Hoje o Miguel, que também, assim como você tá arrastando... Luiz da UERJ? Sim! Gente, eu via Luiz da UERJ no chat da Comul,
Isso, E eu falava, depois gente, veio eu pra reta final nunca UERJ, vou hoje é chegar lá. aluno de medicina da UERJ, entende? O Miguel, que também é de Manhuaçu, que veio pro foco agora, tá na reta final UERJ, através do Luiz. Quando uma pessoa vence, ela arrasta uma corrente de outras Com pessoas que vão vencer. certeza. Foi exatamente o que você falou agora. E essa palavra acessível, ela vibrava na minha cabeça de uma forma que chegou uma hora, Lucas, que assim, não tinha mais como não fazer alguma coisa, né? E eu falei, cara, olha só, a gráfica não quer fazer filantropia. Não adianta eu chamar a certeza. gráfica e falar assim, olha só, a gente vai fazer aqui um projeto social, vocês vão imprimir a coletânea de 3.000 questões, capa colorida, toda a equipe de professores. Olha só, galera, vamos todo mundo aqui trabalhar. Cara, dinheiro... Eu já até... Essa temporada foi uma temporada que a gente tocou nesse tema sensível muitas vezes, né? Aquela ideia mal interpretada biblicamente, que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico. Então as pessoas têm essa coisa também da riqueza interpretada de uma forma péssima, né? Que pra mim riqueza é prosperidade e dinheiro é uma parte da prosperidade. A gente é próspero em muitas outras áreas da nossa vida, né? Mas a relação com o dinheiro, ela tem que ser uma relação positiva, jamais uma relação negativa. Querer vencer e prosperar, inclusive financeiramente, é uma obrigação que todos nós temos, se tivermos o privilégio de poder realizar isso. Que é o passo que você está dando hoje na tua vida. Ter uma profissão que vai te trazer mais estabilidade. Amanhã é você devolvendo tudo aquilo que a tia Marluce fez por você. Com certeza. Pela tua mãe, pela tua família, sabe? É isso, e falar disso com orgulho. E eu Com vejo que as pessoas falam certeza. disso com vergonha, porque ainda tem uma relação infantilizada com a vida adulta. Então, assim, todo mundo ali tá trabalhando dignamente, os professores estão trabalhando. Pô, o que é um Focoflix do Enem Poxa. dentro da reta final? São 50 aulas gravadas com uma carga horária, porra, mais 150 horas Carol, de aula ali. E assim, é uma coisa tão... É um material tão bem feito, é uma proposta tão bem feita, que assim, é leve. Sim, É leve, você não sim. assiste aquilo de... Ah, eu terminava uma aula de física e falava, cara, eu não entendi, né? Mas eu assistia ela de novo e eu assistia ela de novo. Isso porque você estava construindo base. Construindo que isso é um medo base. que muita gente tem. Mas você acha que eu vou conseguir aproveitar mesmo se eu estiver construindo base? Vai, você vai ralar mais. Claro. Compra o Bepantol GG, É, mas você vai. aquele que entra no nariz, você usa pra outro lugar. Isso. Vai. Claro que quem chega já com a base pronta vai ter um olhar, um aproveitamento ali, já parar de arestas. Não, é o que eu falo. Que, Mas tipo todo assim, mundo vai o aproveitar. ponto de partida não é o mesmo, Isso. né? Só que a gente também tá tratando de que ninguém precisa chegar junto. É isso aí. Talvez você largou atrás, você vai chegar um pouquinho mais atrás, mas o que importa é você chegar. Isso e você aí. vai chegar na sua hora Total, certa. completamente. E aí eu falei, cara, a gente tem que formatar um curso que entregue excelência, porque se for pra fazer, igual a gente vê essas coisas mequetrefe, o barato que sai caro, não faz. que decepciona, não faço. Eu falei, então eu quero uma parada que realmente emocione as pessoas, emocione no sentido agora de sacudir a pessoa pra ela despertar, pra falar, cara, eu achava que isso não era pra mim, eu achava que o Enem era uma realidade que não me pertencia, mas agora eu tô começando a ver que isso pode ser pra mim sim. Com certeza. Vamos mastigar, vamos simplificar, descomplicar a parada, entregar o melhor, né? Então é o top 5 de cada disciplina pro Enem, é o essencial. Vamos fazer o essencial, vamos fazer online pra quem tá no interior, da onde for. A pessoa, se tem uma internet, ela consiga fazer? Vamos. Vamos fazer as aulas gravadas na plataforma para quem trabalha, tem filho pequeno, etc. Possa flexibilizar no seu horário? Vamos. Vamos ter um fórum de dúvidas? Porque se for só essa plataforma fria, a pessoa se sente muito... Cara, muito sozinha ali, muito perdida. Vamos fazer um fórum. Vamos realmente, assim, colocar carinho na forma como a gente responde, não só responder de uma forma fria. Vamos responder com carinho, vamos colocar esses alunos numa turma, de modo que eles possam integrar, Gente, de modo que a gente possa trocar. Foi a melhor Júlio, vamos coisa. fazer uma mentoria de redação pra essa galera? Foi surreal, Entende? Foi surreal. Vamos fazer vídeo de correção do simulado? Entende? A gente foi ali, cara, pensando em todos os elementos em que a gente
conseguisse fazer no menor custo possível pro aluno, mas que do lado de cá a gente não ficasse barganhando economias que de alguma forma prejudicassem a percepção de excelência de vocês. E quando esse curso nasceu, eu queria botar isso no meu LinkedIn, assim, sabe? Criadora do curso de reta final Enem, porque Tá eu sou perdendo tempo. muito fã desse curso. Eu sou muito fã, muito fã, Eu muito também. fã. E às vezes eu ouço as pessoas falando cada merda na internet, assim, ele foi aprovado no foco. Mas ele também só fez a reta final. Como assim só? Tira o só da sua boca. Se você tá falando isso é porque você não tem noção do que você tá falando. Não existe o só. Mas Esse curso, ele é tudo. Ele entrega. Mas, às vezes, ao Cara, mesmo tempo que falar só pode soar um pouco mas diminutivo. mas é nesse sentido, de querer falar de forma pejorativa, entendeu? Você sente uma malícia no comentário, que é uma coisa assim, mas ele era também só, tipo assim, o foco é se vangloriar dessa aprovação, mas na verdade o aluno fez só a reta final. Oi? Só reta final, amor, mas tem muita gente com a bunda no cursinho ficando 5 anos e que não passa. Agora pega o tempo de aprovação do aluno do foco. Exatamente. Exatamente. E falar disso com orgulho, né? Só a reta final já põe no bolso muito extensivo que tem da porta para fora. Com certeza. Com certeza. E o número de aprovados está aí para isso. Não mente. Cara, o que representa pra você, pra te chamar Lucy, pra essa mãe que viu esse telefone tocar algumas vezes? Corre pra lá, corre pra cá. Pra Cadu. O que representa pra cada uma dessas pessoas hoje o senhor ser um aluno de medicina da Unirio? Carol, assim, é uma sensação, sabe, de valeu a pena. E eu tenho certeza, tô louco para encontrar minha mãe, vou encontrar minha mãe agora no final do mês, pela primeira vez depois da minha aprovação. Ainda não teve esse abraço. Assim, nós sempre fomos, a minha mãe sempre trabalhou muito com a gente do seja pé no chão. Só que nunca esqueça, por mais alto que você esteja, nunca esqueça do seu chão. E tanto que a minha mãe, assim, enquanto não saiu o resultado final da matrícula da Unirio, a minha mãe falava assim, não conta pra ninguém. Não conta, a gente só vai contar quando a gente tiver certeza que você tá matriculado. Porque era uma coisa não palpável, é uma coisa ainda não palpável, e que a gente pensa que a qualquer momento que a gente pode estar vivendo um sonho, sabe? Que não é realidade, que... Então, assim, pra minha tia Marluce, eu tenho certeza que ela tem um sentimento de missão cumprida. Que eu falo que ela é minha segunda mãe e ela sabe o tamanho da importância dela na minha formação. E porque não em momento nenhum menosprezando a educação da minha mãe, mas assim, o que a minha tia Marluce fez por mim foi um complemento. Foi um plus e que eu, assim, sou eternamente grato. Eternamente grato. Não só ela, como os meus primos, que são filhos dela e que eu considero meus irmãos, né? E também não só eles, como os demais da minha família que, apesar de toda a dificuldade, nunca duvidaram da minha capacidade. E várias vezes eu pensei em desistir. Eu não bati. No começo eu estufei meu peito e falei, bora e vem o que vier. Mas no meio dessa batalha, as apunhaladas, elas desestabilizam a gente. E quando eu pensava em cair, quando eu pensava em voltar, no mesmo tempo eu pensava não só por mim, mas tem muita gente acreditando em mim. E eu preciso fazer valer a pena. E então eu balançava ali e falava, bora, Lucas, que esse monte de gente está esperando a minha aprovação. Eles estão lá no final esperando eu cruzar a faixa. E eu preciso cruzar. De uma forma ou de outra eu vou ter que cruzar. Que eu chegue lá, xoxo, manco capenga, anêmico, arrastando com uma perna só, mas eu vou chegar. E chegou. E cheguei.
Ah, cara, olha só, eu ia falar, deixa sua mensagem final, mas você já deixou. A mensagem é essa, é a mensagem de lembrar que do outro lado desse final feliz, tem pessoas que estão vibrando muito e o nosso porquê e o nosso porquê, ele vai nos sustentar nos momentos mais difíceis. Com certeza. Né? E por mais que pareça impossível, fora da realidade, não é pra mim. Cara, se existe hoje uma microbrecha, uma micropossibilidade que seja de você lutar pra realizar esse sonho, faça isso. Né? Eu acho que essa é a mensagem que você deixa o tempo inteiro ao contar a sua história. E mas assim, além da positividade, a gente tem que lembrar que existe a negatividade, né? E que a gente tem que fazer dessa energia ruim virar uma energia positiva. Porque da mesma forma que eu tive essa gama de pessoas me apoiando, eu também tive aquelas pessoas que me olhavam e falavam, ih, não dá. Ixi, não vai. Mas o virginiano que habita em você também habita em mim. E eu só falava, agora é que vai. Não mexe com a gente. Agora é que vai. O nosso horóscopo, ele é problemático. Eu falava, e agora que vai. E que se não ia, mas agora vai. E vai ter que ser. Não duvida da gente, não. Porque eu até poderia contrariar, tadinha, a minha mãe, que tá lá feliz esperando, mas agora pra pisar na tua testa, meu querido, vai. Ah, eu adoro! Cara, a sua vitória, ela tem uma representatividade enorme e me honra muito, assim. É uma coisa que toda vez que a gente se fala, toda vez que a gente se encontra de alguma forma, é sempre muito engraçado, é sempre muito descontraído, a gente é muito assim. Mas tem um olho no olho que é uma coisa do cara. Que bom que deu certo, né? Que bom que aquele patrocinado chegou pra você no Instagram naquele dia. Que bom que você deu esse voto de confiança, não só pro teu sonho, mas pro teu time. Veio se tornar membro desse time e vestiu a camisa, né? Ralou muito cool. E realizou esse sonho. Cara, é indescritível mesmo. E eu recomendo que, se for o sonho de mais alguém aí, viva o que você tem pra viver, cara. Porque cruzar essa linha de chegada faz valer tudo. Tudo, 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 tudo. Assim, tudo que a gente chora, que a gente duvida, que a gente angustia. Na hora que você vê teu nome lá, você fala, tá, agora entendi por que eu tive que passar por tudo que eu passei. É isso, né, Lucas? E da mesma forma, assim como eu sou eternamente grato à minha tia Marluce, à minha mãe, eu também sou eternamente grato ao time. Porque, como eu te falei, se não fosse o Manuel Carlos, nós, Helenas, não estaríamos aqui sambando pelo Leblon. Né? Adoro! Então, não adianta. Querido, do interior de Minas Gerais para a Medicina Unirio. Ah, respeita, né, querido? Respeita essa Helena. E quem quiser autógrafo, coloca aqui, ó, no comentário, entendeu? Deixar uma pergunta, uma dúvida, entendeu? Um elogio, pode deixar que ele vai voltar aqui, vai responder um por um com educação, com carinho do Fórum de Dúvidas, ele vai responder. Hate. Não taca hate aqui não. Lucas, obrigada demais. Eu que agradeço, eu amei. Mais de 1 hora de bate-papo, porque eu não esperava que você entregasse menos que isso. Se fosse pra ficar menos de 1 hora aqui, eu ia falar, cara, tem uma coisa errada com você. Vamos despedir, olha pra aquela câmera lá, vamos deixar um beijo e um tchau pra galera. Tia Marluce, te amo, não te conheço, mas já te amo. Beijo, tchau.